Um continente onde amanhã pode começar em uma praia do Rio e terminar entre o gelo da Patagônia. Onde sobre o deserto do Atacama, as estrelas parecem ficar em silêncio. Onde a Amazônia respira como se fosse um planeta à parte. Esta é a América do Sul. Aqui, as cores falam mais alto do que as palavras. A água despenca das alturas em Iguaçu. O sal ofusca os olhos em Uyuni. E as cidades antigas guardam histórias que não cabem nos livros didáticos. Inscreva-se no canal. Pela frente, temos uma viagem das Galápagos até Machu Picchu, onde cada lugar tem o seu próprio som. E é justamente por isso que este roteiro não se parece com nenhum outro. A América do Sul é um continente que não dá para descrever com uma única paisagem, porque aqui tudo muda rápido demais. Em um lugar estão as praias do Rio, as montanhas sobre o oceano e uma cidade que vive no ritmo do sol. Em outro, a fria Patagônia, onde o vento é mais forte do que qualquer plano. E, entre eles, o deserto do Atacama, os salares de Uyuni, a Amazônia tropical e as cataratas do Iguaçu. É um continente de grandes proporções. Aqui, os rios parecem mares. As montanhas atravessam países inteiros. E a selva esconde muito mais do que se vê à primeira vista. Mas a América do Sul não é só natureza. Também são as suas cidades. Buenos Aires, com sua arquitetura europeia e seu caráter latino-americano. Valparaíso, com seus morros cheios de cor. Cartagena, com suas ruas coloniais. Quito, La Paz, Montevidéu e Salvador, onde a história se mistura com a vida cotidiana. Aqui existem lugares que parecem quase irreais. A Ilha de Páscoa, com seus moais de pedra. As Galápagos, com animais que não têm medo das pessoas. Lençóis maranhenses, onde a água aparece no meio de dunas brancas. E Machu Picchu, que ainda parece um mistério. E também existe o Titicaca, um lago no alto dos Andes, onde o céu parece estar mais perto do que a terra. Existe Cocora, com as palmeiras mais altas. Existe Roraima, que parece um fragmento de um mundo antigo. E existe Ushuaia, depois da qual o mapa quase termina. Aqui é fácil passar de praças coloniais a vulcões, de lagoas avermelhadas a geleiras, de portos barulhentos a lugares onde só se ouvem o vento, a água e os próprios passos. E é justamente aí que está a grande força da América do Sul. Ela muda o tempo todo, mas continua sempre reconhecível. Esta viagem não será sobre um único país, será sobre um continente inteiro. Intenso, vivo, cheio de contrastes e muito distante de tudo o que é habitual. Escondidas entre a densa selva tropical na fronteira entre Brasil e Argentina, existem cataratas que parecem majestosas demais para serem reais. Estas são as cataratas do Iguaçu. Um dos sistemas de quedas d'água mais grandes e impressionantes do mundo, com mais de 270 saltos de água espalhados pela selva verde. Formaram-se há milhares de anos como resultado de processos vulcânicos e hoje se estendem por quase 3 quilômetros.
O nome Iguaçu vem do idioma guarani e significa água grande. E quando você está aqui, entende imediatamente o quão precisa é essa definição. Enormes correntes de água despencam com um rugido ensurdecedor, criando uma névoa constante que se eleva sobre a selva. O som é tão poderoso que você não apenas o escuta, você o sente por todo o corpo. O ponto mais famoso é a Garganta do Diabo, uma gigantesca queda em forma de ferradura, onde a água cai com uma força impressionante. É aqui que a natureza mostra todo o seu poder. E ainda assim, o momento mais mágico chega quando a luz do sol atravessa a névoa da água. E arco-íris surgem sobre as cataratas. 1, 2, às vezes vários ao mesmo tempo, como se a natureza quisesse dar o toque final a essa cena. É um lugar onde a natureza fala com toda a sua força. Buenos Aires parece europeia, até você perceber que ela não tenta se parecer com ninguém. É uma cidade feita de imigração, literatura, futebol, cafés intermináveis e uma nostalgia que não se explica se pega. La Boca não é só cor, é memória de porto, de trabalho, de bairros operários. E o futebol aqui não é entretenimento, é identidade. Um idioma falado com a garganta. Buenos Aires vive muito à noite, mas também de manhã. Medialunas, jornais, discussões que parecem debates filosóficos sobre coisas mínimas. E aí está a chave. Esta cidade transforma o cotidiano em cena. Ela pode te abraçar ou te esgotar, mas quando você vai embora, algo fica com você. Rio de Janeiro. É uma cidade suspensa entre o granito e o oceano, com a selva pulsando dentro dela. Aqui, a natureza não está ao redor, faz parte da cidade. Poucas metrópoles no mundo podem dizer o mesmo. No seu coração está a Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do planeta, reflorestada no século XIX para proteger a água da cidade. E do alto, o Cristo Redentor não parece vigiar, parece marcar o centro exato desta paisagem. Como se tudo estivesse construído ao seu redor. De um lado, o Pão de Açúcar. Do outro, baías, ilhas e avenidas que seguem a linha do mar.
são vida cotidiana. Gente correndo ao amanhecer, partidas de futebol na areia, vendedores passando com mate ou água de coco. E quando o sol começa a se pôr, o rio muda sem avisar. A luz se reflete nas montanhas e a cidade inteira parece se acender por dentro. Rio é energia. Às vezes caótica, às vezes nótica, mas nunca indiferente. Los Glaciares é um parque nacional na Patagônia, um lugar onde o gelo se torna o elemento principal da paisagem. Não como um detalhe, mas como base. Aqui estão alguns dos maiores campos de gelo do mundo, fora das regiões polares. Enormes massas de gelo que se movem lentamente através do tempo. É um movimento que dura milênios. E o ponto principal é o Perito Moreno, uma geleira que não apenas existe, mas está em constante mudança. Ela avança, racha, se quebra e, com um som surdo, entrega partes de si à água. Esse movimento é quase imperceptível, mas ao mesmo tempo muito real. Aqui dá para ver literalmente como a natureza funciona. O gelo tem cor, um azul profundo e intenso, quase real. E quanto mais profunda a fenda, mais essa cor se revela. A superfície da geleira é irregular. Fendas, saliências, formas caóticas que mudam a cada estação. Às vezes, blocos de gelo se desprendem, caem na água, criam ondas e lembram a escala deste lugar, a força que é difícil imaginar. Aqui o frio é sentido de outro jeito. Não como temperatura, mas como presença, como algo constante e imutável. O ar é puro, o silêncio é profundo, e cada som parece mais forte. Ao redor, montanhas, água e gelo. Uma paisagem minimalista, em que não sobra nada. Los Glaciares não é apenas uma paisagem, é um processo lento, massivo, imparável. Aqui, o tempo parece desacelerar e você começa a sentir outro ritmo, o ritmo do gelo. Este lugar não é sobre impressões rápidas, é sobre consciência de escala. E sobre uma força que não grita, mas permanece para sempre. Fernando de Noronha é um arquipélago que o Brasil protege como um tesouro. E dá para sentir isso. O acesso é controlado e a natureza manda mais do que o turismo.
são ilhas vulcânicas em pleno Atlântico, com falésias de basalto e baías que parecem anfiteatros. Visto de cima, o mar tem camadas: turquesa, azul profundo, verde, como se a água tivesse relevo. Aqui, tartarugas fazem ninhos e golfinhos aparecem com uma regularidade quase ritual. Debaixo d'água, recifes, peixes tropicais e tubarões lixa descansando em fundos arenosos. Noronha é daqueles lugares onde paraíso não é uma palavra vazia, mas também deixa claro que o que é frágil precisa de regras para sobreviver. Talvez por isso seja diferente. Não é só bonito, é cuidado. Escondida entre as dunas de areia do sul do Peru, existe um oásis que parece saído de um sonho. Como se alguém o tivesse pintado no meio do deserto. Este é Huacachina, um pequeno povoado que nasceu ao redor de uma lagoa natural, cercada por altas dunas douradas que se estendem até o horizonte. Huacachina fica perto da cidade de Ica e é um dos poucos oásis naturais que existem na América do Sul. Segundo as lendas locais, a lagoa se formou graças a uma princesa que se transformou em sereia e ainda vive em suas profundezas. Mas mesmo sem as lendas, este lugar parece quase irreal. As enormes dunas cercam completamente a lagoa, criando a sensação de estar em outro planeta. Essas areias estão entre as mais altas do mundo, e é aqui que você realmente pode sentir a imensidão do deserto. Durante o dia, o sol pinta as dunas com tons dourados intensos e, ao entardecer, elas se tornam suaves, quase alaranjadas. Mas o mais interessante começa quando você decide não apenas observar, mas se mover. Os buggies percorrem a areia em alta velocidade, subindo e descendo pelas dunas, como se fossem montanhas russas no meio do deserto. E você também pode experimentar o sandboard, deslizar pelas encostas sobre uma prancha, deixando para trás apenas um rastro na areia. E ainda assim, a verdadeira magia de Huacachina é o pôr do sol. Quando você sobe ao topo de uma duna e diante de você se abre um mar infinito de areia, enquanto o sol se esconde lentamente no horizonte, o mundo parece parar. Valparaíso é uma cidade construída na vertical,
como se alguém tivesse decidido pendurar um porto numa montanha. Seus cerros não são cenário, são a própria estrutura do lugar. Aqui, as ruas viram escadas, e as escadas viram caminhos da vida diária. Os antigos ascensores funiculares de outro século ainda ligam o plano aos bairros de cima, como se o tempo não tivesse percebido o que passou. A cidade é famosa pela arte urbana, mas não é um museu. É uma linguagem. Murais que contam histórias de marinheiros, de bairros, de crises e renascimentos, pintados sobre fachadas que se desgastam com a névoa do Pacífico. Valparaíso também foi estratégica quando os navios cruzavam rumo ao Cabo Horn, antes do Canal do Panamá. Por isso, tudo aqui tem cara de escala, de porto, de chegar e partir. Em Valpo, você não caminha. Sobe, desce, hesita, volta. E de repente, uma esquina te entrega o oceano inteiro. No meio do Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer grande costa, existe uma ilha que parece um ponto perdido e, ainda assim, guarda um dos mistérios mais famosos do planeta, Rapa Nui. En Os mitad del moais Pacífico, não são estátuas, a miles de kilómetros são de cualquier presença. gran Alguns costa, olham para o interior hay una isla como que se parece un protegessem punto seu perdido. povo. Outros sin parecem embargo, vigiar o horizonte, Guarda uno de los como se misterios más esperassem algo há famosos del séculos. planeta. Rapa Nui. Lo O mais fascinante fascinante no não é es só solo o su tamanho, tamaño, mas a sino logística. la logística. Esculpir, Tallarlos, transportar, moverlos, erguer. levantarlos. Nas pedreiras de Rano Haraku, Em las ainda canteras há de figuras a Rano meio Haraku, caminho, como se o todavía trabalho quedan tivesse figuras a medio congelado no camino. tempo. Como si el trabajo se hubiera congelado en el tiempo. A ilha também é vulcão, vento e grama baixa, não há selvas nem rios. Aqui quem manda é o oceano e o céu aberto. Na Ilha de Páscoa, dá para entender o valor do isolamento e também o preço. Quando uma cultura vive num mundo pequeno, cada decisão pesa o dobro. Los Roques é um mapa feito de água. Ilhas, ilhotas e bancos de areia que mudam de forma com o vento. Um arquipélago no Caribe, onde a cor do mar parece filtro, mas é real. A barreira de corais protege lagoas rasas, e por isso a água às vezes é tão transparente que fica difícil calcular a distância. Você caminha e sente que está flutuando, mesmo estando em pé. Grand Roque, a ilha principal, mantém um ar de vila de pescadores. Casas baixas, pieres simples, barcos que saem cedo. Durante anos, a vida aqui girou em torno da pesca da lagosta e do ritmo das marés. Mas Los Roques não é só praia. É um ecossistema delicado. Corais, aves marinhas, pradarias submarinas,
tudo conectado como uma máquina frágil. Aqui, o luxo não é um hotel, é o silêncio, a luz e a sensação de estar longe de tudo sem perder o mundo de vista. Guatapé é um lugar onde a escala engana. Parece um vilarejo pequeno, até surgir a Piedra, um monólito que se ergue como um bloco impossível. O Peñón tem uma escadaria cravada numa fenda, e subir é quase um ritual. Passo, 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 e de repente, lá em cima, a paisagem explode. Um labirinto de água e terra, ilhas verdes, penínsulas, canais, curvas sem fim. Esse lago não é natural. Nasceu com uma represa no século XX e transformou completamente o vale. E mesmo assim, hoje parece que sempre esteve ali, como se a natureza tivesse aceitado a mudança e a transformado em beleza. O vilarejo também tem sua assinatura. Os ócalos, relevos nas fachadas que contam histórias do dia a dia. Trabalho, família, animais, lendas. Cada parede fala. Guatapé mistura duas coisas que raramente convivem: uma paisagem gigantesca e uma vida cotidiana detalhista, quase artesanal. O Atacama é o tipo de lugar que faz você duvidar do planeta em que está. Há áreas onde a chuva pode demorar anos para aparecer e o solo fica imóvel, como se nada pudesse mudá-lo. Durante o dia, o sol achata as cores e a paisagem parece uma maquete. Salares, vulcões, pedras avermelhadas, lagoas de altitude, e à noite, o Atacama vira uma cúpula gigante, um dos céus mais limpos do mundo para observar estrelas. Aqui, a água é a verdadeira protagonista, justamente porque quase não existe. Quando aparece, transforma tudo. Em alguns anos, o deserto chega a florescer, com milhares de flores brotando de sementes que esperaram décadas sob a areia. Entre geysers, vales erodidos e planícies infinitas, o Atacama ensina uma lição simples. A vida nem sempre precisa de abundância, às vezes só precisa de paciência.
Salvador não se visita, se escuta. Porque antes de entender a arquitetura, os tambores já chegam, junto com a cadência do português baiano e o movimento da rua. Foi a primeira capital do Brasil e um dos grandes portos do Atlântico durante o período colonial. Isso deixou marcas profundas. Igrejas barrocas com interiores dourados, praças antigas e um centro histórico, o Pelourinho, onde cada esquina parece uma cena. Mas Salvador também é África nas Américas, na comida, na música, na religião e na forma de celebrar a vida, mesmo quando a história foi dura. Aqui, você vê capoeira numa praça e não parece espetáculo, parece tradição viva. E quando a tarde cai, a cidade se divide em 2 níveis alta e baixa conectados por elevadores que já viraram símbolo. Salvador tem uma energia quente, intensa, quase física, como se o Caribe e o Atlântico tivessem decidido dançar juntos. Montevidéu é uma capital com um ritmo de cidade pequena, e isso faz parte do charme. Aqui, ninguém parece ter pressa, mas tudo funciona. A Rambla, o calçadão à beira do Rio da Prata, é uma linha quase infinita, um lugar para caminhar, correr, pescar, conversar e olhar a água como quem acompanha um pensamento longo. Na Cidade Velha surgem camadas: colonial, arte deco, modernidade discreta, mercados, teatros, cafés e uma cultura do mate que se compartilha como um cumprimento. Montevidéu não grita para chamar atenção. Ela conquista pela constância, pela calma, pela música, pela forma de viver sem exageros. E quando o sol se põe sobre o rio que aqui parece mar, você entende por que tanta gente fica mais tempo do que planejava. Na Patagônia chilena existe um lago enorme e gelado, o General Carreira. E dentro dele, uma surpresa. Uma catedral que não foi construída pelo homem, foi esculpida pela água. A Catedral de Mármore
É um conjunto de cavernas e arcos moldados ao longo de milhares de anos. A rocha foi polida com paciência e o resultado parece arquitetura, mas é geologia pura. A cor muda conforme a luz e o nível da água. Às vezes, o mármore é branco e cinza. Em outras, fica azul, como se refletisse o lago por dentro. Normalmente, se chega de barco ou caiaque, o que torna o momento mais íntimo. Não há uma entrada monumental nem um grande espetáculo. Só você, a água e paredes onduladas, como se respirassem. Aqui a escala engana, parece pequeno, até você entrar e sentir que o lago está contando uma história lenta. A Amazônia não é uma floresta, é um sistema planetário. Um oceano verde onde a vida ocupa todos os níveis, do chão escuro às copas que chegam a quase 50 metros. O rio Amazonas e seus afluentes funcionam como estradas, como veias. Durante a estação das chuvas, a água invade a floresta e cria mundos temporários. Árvores meio submersas, peixes entre galhos, caminhos que desaparecem. Aqui, biodiversidade não é um dado bonito, é uma realidade esmagadora. Insetos, aves, répteis, anfíbios e predadores que você quase nunca vê, mas sabe que estão ali. E também a gente. Comunidades que aprenderam a ler a selva como um mapa vivo. O ritmo é marcado pela chuva, pela correnteza, pela luz que entra em fragmentos. A Amazônia impressiona pelo tamanho. Sim, mas o que realmente assusta um pouco é entender que um lugar assim pode mudar para sempre se for pressionado demais. Cartagena é calor, pedra e Caribe. Uma cidade murada que nasceu para se defender. Primeiro de piratas, depois de impérios e sempre do esquecimento.
As muralhas continuam ali, cercando o centro histórico como um cinto de história. Por dentro, varandas coloniais, ruas estreitas, praças que se acendem ao entardecer e fachadas que parecem recém-pintadas, mesmo com séculos de idade. Cartagena também é comércio, porto, cruzamento de mundos. Por isso a cidade não parece antiga, parece viva, cheia de vendedores, música, conversas e movimento constante. À noite, o clima muda, o ar se enche de tambores e risadas, e as muralhas viram mirante. Sentar ali para ver o sol se pôr no mar é quase obrigatório. Cartagena sabe ser turística sem perder o caráter. E quando a umidade te lembra onde você está, fica claro que esta cidade não é só bonita, é uma memória que continua respirando. Depois das cores intensas do norte, a paisagem muda outra vez. Fica mais profunda, mais calma, como se a própria natureza equilibrasse o ritmo. O Parque Nacional Lanín é outro lado das montanhas argentinas. Mais contido, mas não menos forte. Aqui, tudo parece mais organizado, mais completo. No centro desse espaço está o vulcão Lanín. Alto, nítido, quase de forma perfeita. Ele se eleva sobre a paisagem como um eixo vertical que organiza tudo ao redor e direciona o olhar. O seu topo frequentemente está coberto de neve, e esse contraste entre a parte branca lá em cima e as florestas escuras abaixo o torna ainda mais marcante. Ao redor, lagos, calmos, transparentes. Eles refletem a montanha, criando uma sensação de simetria e equilíbrio. As florestas são densas, verdes, vivas. Elas suavizam a severidade das montanhas e dão mais equilíbrio à paisagem. Aqui não há transições bruscas. Tudo se conecta de forma natural, como se cada elemento tivesse encontrado seu lugar. Lanín não é sobre drama, é sobre harmonia, sobre a convivência entre água, floresta e pedra. Aqui o espaço parece completo, como se todos os elementos já estivessem onde devem estar, e nada precisasse ser mudado. E é justamente por isso que esse lugar transmite estabilidade, calma, clareza. É uma outra energia das montanhas, não tensa, mas equilibrada. E é justamente nesse equilíbrio que aparece a sua verdadeira força. Depois das paisagens secas do norte, a Argentina muda mais uma vez. A água aparece. Muita água. Iberá é uma das maiores regiões alagadas da América do Sul.
Um lugar onde terra e água quase não têm uma fronteira clara, onde tudo está em movimento constante. Aqui não existem estradas como as de sempre. Há canais, lagoas e correntes lentas, e uma vida que se adapta a esse ritmo. É um espaço de natureza selvagem, real, sem controle, daquelas que existem por conta própria. Os primeiros a aparecer são as capivaras, calmas, quase imóveis. Elas ficam deitadas perto da água e parecem fazer parte da própria paisagem. Perto delas, jacarés. Silhuetas escuras na água, quase invisíveis, até você começar a olhar com mais atenção. Aqui, tudo se baseia na observação. Não há movimentos bruscos, não há ruído, só existe paciência. As aves voam baixo sobre a água. Às vezes, pousam perto. Às vezes, desaparecem no capim, que parece não ter fim. A vegetação aqui é densa. Ela forma ilhas que mudam lentamente de forma junto com a água. E é justamente essa mudança constante que faz o lugar parecer vivo. Não existe estabilidade, existe apenas processo. Iberá não é sobre escala, como nas montanhas ou nas geleiras. É sobre detalhes. Sobre como a água se move, como os animais interagem com o ambiente, como tudo existe dentro de um mesmo ritmo. Aqui você não é o principal, você é um observador. E é justamente aí que está o maior valor deste lugar. Natureza viva, que não tenta impressionar, mas deixa uma marca por muito tempo. Depois da água escondida entre capim e lagoas, surge outra água, aberta, sem fim. A Península Valdez é o lugar onde a Argentina encontra o oceano, e onde esse encontro se torna o acontecimento principal. Aqui não há montanhas nem florestas densas. A paisagem é simples, seca, quase vazia. Mas é justamente isso que torna o oceano ainda mais forte. Ele é aberto, profundo e está sempre em movimento. É um dos melhores lugares do mundo para observar a fauna marinha. E os protagonistas aqui são as baleias. Elas chegam todos os anos, às águas calmas das baías, para dar à luz e permanecer aqui durante a temporada. Às vezes, podem ser vistas bem de perto, subindo lentamente à superfície, soltando ar e desaparecendo de novo na água. O movimento delas é sereno, quase lento, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente poderoso. Perto delas, os pinguins. Colônias inteiras na costa. Em terra, se movem de forma desajeitada, mas na água se tornam rápidos e precisos. A costa aqui está viva, o tempo todo. Aves, focas, oceano, vento, tudo interage. Aqui não existem barreiras entre o ser humano e a natureza. Existe apenas uma distância que precisa ser respeitada.
Valdez é um lugar de observação, silenciosa, sem interferência. Aqui não é preciso inventar nada. A própria natureza mostra tudo. E é justamente aí que está a sua força. O oceano dita o ritmo. Profundo, calmo e, ao mesmo tempo, imprevisível. Não é um espetáculo, é uma presença. Você fica na margem e entende a escala, não só da água, mas também da vida que existe dentro dela. A Península Valdez é um lembrete de que nós somos apenas parte deste mundo e de que a verdadeira força, muitas vezes, está no silêncio do oceano. A mais de 4.000 metros de altitude, o altiplano boliviano fica minimalista. Céu, vento, sal e, de repente, vermelho. A Laguna Colorada parece uma mancha de tinta no meio do vazio. A cor vem de micro-organismos e algas que tingem a água, e o cenário se completa com flamingos. Sim, flamingos em um lugar que parece marciano. O vento quase nunca para. Move a superfície, levanta poeira, muda o desenho da água e faz tudo parecer mais extremo. Ao redor, minerais brancos, tons ocres e um azul de céu quase exagerado. O contraste é tão forte que dá dificuldade acreditar que seja natural. A Laguna Colorada não é um lugar para relaxar. É um lugar para sentir a altitude, o silêncio e a estranheza de estar onde a vida se adaptou ao impossível. Aliás, se você gosta desses vídeos, não se esqueça de deixar um like. Eu realmente valorizo isso. Quito vive a mais de 2.800 metros de altitude, esticada entre montanhas. Uma capital andina onde as nuvens passam tão perto que às vezes parecem parte da cidade. O centro histórico é um dos grandes orgulhos. Igrejas, praças e ruas coloniais que mantêm uma estética muito completa. E quando o sol entra, o dourado dos interiores religiosos e os detalhes barrocos brilham como se tivessem acabado de ser polidos. Mas Quito não é só passado. É uma cidade moderna que convive com a geografia, subidas, mirantes, bairros que mudam de clima em poucos quilômetros e sempre, ao fundo, a presença dos vulcões. Não como cartão postal, mas como realidade. Quito é um ótimo ponto para entender o Equador.
Um país pequeno no mapa, mas enorme em diversidade, onde em poucas horas você pode estar no páramo, na selva ou na costa. Chapada Diamantina soa como aventura e entrega. Fica no estado da Bahia e mostra um Brasil diferente, mais interiorano, mais rochoso, mais de trilha do que de praia. Aqui, o cenário é feito de chapadas, cânions, rios transparentes e cachoeiras que caem em poços escondidos. Há cavernas onde a luz entra como um truque, iluminando a água azul num tom quase impossível. A região também carrega a história dos garimpeiros de diamante. Daí o nome. E daí esse ar de território explorado com esforço, não com conforto. Os caminhos levam a mirantes onde o horizonte se abre de repente. E no trajeto, vegetação de transição, orquídeas, pedras antigas e silêncio. Chapada Diamantina lembra que o Brasil não se resume ao rio. O Brasil também é interior profundo, natureza dura e beleza escondida. Colônia é uma cápsula do tempo diante do Rio da Prata. Pequena, tranquila e perfeita para caminhar sem plano. Suas ruas de pedra seguem traçados antigos e muitas casas mantêm o estilo colonial. A mistura de influências é visível. Portugueses e espanhóis disputaram este lugar por séculos e a cidade ficou como testemunha. O farol, as muralhas, as praças com árvores grandes, tudo convida a desacelerar. Aqui, o atrativo não é um grande monumento, mas a atmosfera. Em Colônia, o tempo parece se mover diferente, como se a cidade soubesse que sua melhor qualidade é essa, te dar um descanso mental. E com o pôr do sol sobre o rio, fica fácil entender por que tanta gente cruza desde Buenos Aires só para passar o dia. Porque às vezes, um dia lento vale mais do que uma semana apressada. Nos Andes colombianos existe um vale onde a escala parece errada. O Vale do Cocora é lar das palmeiras de cera, árvores nacionais da Colômbia, que podem passar dos 60 metros de altura. Crescem retas, finas, quase improváveis, como se alguém as tivesse desenhado à mão sobre as encostas verdes. Entre a neblina da manhã, o cenário fica irreal. Montanhas suaves, nuvens baixas e palmeiras que desaparecem no céu.
Esse ecossistema é frágil e único. Durante décadas esteve ameaçado, mas hoje é um santuário protegido, onde a natureza tenta recuperar o equilíbrio. Caminhar por Cocora não é só uma experiência visual, é silêncio, vento frio e a sensação constante de estar em um lugar que não se repete em nenhum outro ponto do planeta. No norte da Argentina, a paisagem fica branca. As Salinas Grandes formam uma planície de sal que se estende até onde a vista alcança. O solo se quebra em padrões geométricos quase perfeitos. E quando chove, uma fina camada de água transforma tudo num espelho gigante que reflete o céu. Aqui não há sons constantes. O silêncio pesa e o horizonte parece não terminar nunca. As salinas não são apenas uma paisagem extrema, também são uma fonte histórica de sal e um espaço onde comunidades locais aprenderam a trabalhar com o deserto. Nas Salinas Grandes, a sensação é clara: o mundo se simplifica. E isso também é beleza. Banhos vive entre duas forças opostas, água e fogo. Fica aos pés do vulcão Tungurahua, exatamente onde os Andes encontram a Amazônia. O entorno é verde, úmido e vertical. Cachoeiras caem por todos os lados, formando uma rede natural que acompanha estradas e vilarejos. A mais famosa, o Pailhón del Diablo, é mais sentida do que vista. A névoa, o som da água e a vibração do chão envolvem completamente quem chega. O vulcão segue ativo, às vezes lança cinzas. Outras apenas lembram sua presença com fumaça e tremores leves.
Banhos aprendeu a conviver com esse risco e transformou isso em identidade. Um lugar onde a natureza não é controlada, é respeitada. Ushuaia se apresenta como o fim do mundo. E apesar de soar como slogan turístico, aqui a geografia confirma. A cidade se apoia entre montanhas, florestas subantárticas e o canal de Beagle. Mais adiante, o continente se fragmenta em ilhas e o clima começa a impor suas regras. No verão, os dias se esticam quase sem noite. No inverno, o frio e a neve transformam tudo num cenário austero. De Ushuaia, partem expedições para a Antártida. Mas mesmo sem ir tão longe, o entorno já parece remoto, definitivo. Chegar até aqui é mais do que uma viagem. É a sensação de ter alcançado um limite e olhar o que vem depois. Otavalo é sinônimo de mercado. Um dos mercados indígenas mais grandes e ativos da América do Sul, toda semana, a praça principal se enche de cores, tecidos e vozes. Os otavalênios mantêm tradições têxteis transmitidas de geração em geração. Mas Otavalo não é só comércio, é identidade, vestimenta, símbolos e orgulho cultural. Ao redor da cidade, vulcões e lagos completam o cenário. A vida aqui segue um ritmo agrícola ligado à terra e às estações. Otavalo mostra que cultura nem sempre precisa de museus. Às vezes, ela simplesmente é vivida. Em Tairona, a selva chega até o mar sem pedir licença. As montanhas da Sierra Nevada de Santa Marta descem direto até praias caribenhas. O resultado? É um parque onde convivem floresta tropical, recifes, manguezais e vestígios arqueológicos. Trilhas cruzam a vegetação e levam a praias que parecem isoladas do mundo.
Debaixo d'água, corais e peixes tropicais completam o ecossistema. Em terra firme, macacos, aves e répteis lembram que este território continua selvagem. Tairona também é território ancestral. As ruínas de povos indígenas surgem entre a vegetação, silenciosas, integradas ao ambiente. Aqui não se trata só de praia, trata-se de equilíbrio entre montanha, selva e mar. A Península Valdés é um dos grandes santuários de vida marinha do Atlântico Sul. Uma língua de terra onde o oceano vira palco todos os anos. Baleias francas austrais chegam a estas águas para se reproduzir. Mães e filhotes se aproximam da costa, visíveis até da terra firme. Nas praias, elefantes marinhos e leões marinhos ocupam o espaço com sons e movimentos desajeitados. E na água, as orcas desenvolveram técnicas de caça únicas no mundo. A península não é só observação. É conservação, pesquisa e proteção de ciclos naturais milenares. Aqui, o protagonista não é a paisagem, é a vida que a habita. Num cânion profundo do sul da Colômbia, surge uma imagem inesperada. Uma catedral gótica encravada na rocha, suspensa sobre um rio. O Santuário de Las Lajas não repousa no chão. Ele se integra ao cânion, ligado por uma ponte que atravessa o vazio. Além da fé, a obra impressiona pela localização e pela escala. Arquitetura e geologia se misturam, sem competir. O som da água acompanha o caminho e a luz atravessa vitrais que contrastam com a pedra natural ao redor. É um lugar em que a pergunta não é só como foi construído, mas por que aqui?
O Monte Roraima se ergue como uma fortaleza natural entre Venezuela, Brasil e Guiana. Um Tepuy, montanha de topo plano, com paredes verticais quase perfeitas. O cume ficou isolado por milhões de anos. Isso permitiu que a vida evoluísse de forma independente. Lá em cima, a paisagem é estranha. Rochas escuras, poças cristalinas, plantas carnívoras. A névoa aparece e desaparece, mudando o cenário em minutos. Roraima inspirou mitos, lendas e romances, porque realmente parece um mundo à parte. Subir não é só um desafio físico, é atravessar uma fronteira geológica e biológica. A mais de 3.800 metros de altitude, o Lago Titicaca se estende como um mar andino. É o lago navegável mais alto do mundo. Aqui existem ilhas flutuantes feitas de totora. Comunidades que constroem, reparam e vivem sobre a água, como faziam seus antepassados. Nas margens, terraços agrícolas pré-colombianos seguem em uso e antigos caminhos conectam povoados que mantêm tradições milenares. O lago tem um peso simbólico enorme. Para muitas culturas andinas, foi aqui que o sol nasceu. Titicaca não é só geografia, é origem, memória e continuidade. Arequipa é conhecida como a Cidade Branca. Ela foi construída com silar, uma pedra vulcânica clara que reflete a luz do sol. 3 vulcões dominam o horizonte. O Misti, em especial, marca a identidade visual e cultural da cidade.
O centro histórico mistura arquitetura colonial e espaços amplos. Mas, a poucas horas, a paisagem muda completamente. O Cânion do Colca se abre como uma ferida profunda na Terra. É um dos mais profundos do planeta. Nas suas paredes, condores andinos voam. E nos terraços, comunidades agrícolas seguem cultivando como há séculos. Arequipa e Colca mostram duas faces dos Andes. Cidade e abismo, ligados por história e altitude. Jericoacoara nasceu como uma vila de pescadores isolada entre dunas. Hoje, continua sendo só que o mundo descobriu. As ruas são de areia e o vento nunca vai embora. Aqui, ele não atrapalha, ele dita. O ritmo do lugar. Entre as dunas surgem lagoas de água doce, espelhos naturais onde o céu se reflete sem filtro. O mar, por outro lado, é território de kitesurfistas e pescadores que leem as correntes como um idioma antigo. No fim da tarde, todo mundo sobe a duna principal. Não tem show organizado, só o sol afundando no Atlântico e um aplauso espontâneo quando ele desaparece. Jericoacoara não precisa de luxo. Funciona porque entendeu algo simples. Menos infraestrutura, mais paisagem. La Paz não se espalha, ela afunda. A cidade cai dentro de um enorme vale andino, criando uma das capitais mais verticais do mundo. A mais de 3.600 metros de altitude, o corpo sente. O ar é rarefeito, as subidas são constantes e o ritmo urbano se adapta à geografia. Para resolver isso, La Paz fez algo único: teleféricos urbanos, cabines que cruzam o céu conectando bairros como uma rede suspensa sobre a cidade. Nas ruas, mercados tradicionais convivem com prédios modernos.
E no famoso Mercado das Bruxas, a espiritualidade andina segue viva entre amuletos e rituais. La Paz não é uma cidade fácil, mas é autêntica, intensa e profundamente andina. Aqui, o deserto e a água decidiram colaborar. Os lençóis maranhenses parecem um mar de dunas brancas até você olhar de perto. Entre as ondulações de areia surgem lagoas de água doce, formadas pelas chuvas. Não são permanentes. Nascem, crescem e desaparecem todo ano. Por alguns meses, a paisagem fica irreal. Você caminha na areia quente e mergulha em água fresca e transparente. O vento redesenha o terreno o tempo todo. Nada fica igual por muito tempo. Lençóis não é um deserto clássico, é um sistema vivo que mostra que a natureza nem sempre segue regras simples. Na Cordilheira Branca se ergue um dos gigantes da América do Sul, o Huascarán, com quase 6.800 metros de altitude. O Parque Nacional ao redor é um mundo de extremos, picos nevados, lagos turquesa e vales onde a vida se adapta à altura. Aqui, condores voam e vicunhas pastam. E nas comunidades próximas, povos quechuas mantêm modos de vida milenares. As trilhas seguem rotas antigas, caminhos que existiam muito antes do turismo e conectavam comunidades andinas.
O Ascarã não impressiona só pelo tamanho, impressiona pelo silêncio e pela sensação de estar perto do céu. No centro da Colômbia, vários vulcões surgem entre nuvens. O Parque Nacional Los Nevados reúne fogo e gelo num só território. Aqui convivem páramos, geleiras, lagoas e frailejones, plantas que parecem pré-históricas e só crescem nessas altitudes. O Nevado del Ruiz segue ativo. Sua presença lembra que esta paisagem está viva e em constante mudança. A altitude exige, o clima muda rápido e o vento não avisa. Los Nevados é um laboratório natural, um lugar onde a vida mostra até onde consegue se adaptar. Uyuni é o vazio levado ao extremo, o maior deserto de sal do mundo. Na estação seca, o chão se divide em figuras geométricas perfeitas. Nas chuvas, uma camada de água transforma tudo num espelho infinito. Aqui, o horizonte desaparece, céu e terra se misturam, e a escala perde o sentido. Sob a superfície está um dos maiores depósitos de lítio do planeta, um recurso-chave para o futuro energético e um desafio ambiental enorme. O Uyuni é lindo, mas também inquietante. Te faz sentir pequeno e consciente.
A Patagônia é espaço, vento, distância e horizontes abertos. Aqui, geleiras avançam devagar, montanhas cortam o céu e a estepe parece não terminar nunca. É uma região onde a natureza não negocia. No sul, o gelo domina. No norte, lagos e florestas suavizam a paisagem, mas não o clima. Guanacos, condores e rios gelados fazem parte do dia a dia. E os povoados humanos são poucos, dispersos, resistentes. Patagônia não é lugar de passar correndo. É um território que se atravessa com tempo ou não se entende. A mais de 5.000 metros de altitude, os Andes mudam de cor. Vinicunca, a montanha arco íris. As camadas minerais pintam a rocha com tons de vermelho, verde, amarelo e violeta. O resultado parece artificial, mas é geologia pura. Chegar não é simples. A altitude pesa a cada passo. E o clima pode mudar em minutos. Por séculos, essa montanha ficou coberta de gelo. Foi o degelo recente que revelou as cores. Vinicunca é um lembrete visível das mudanças climáticas. Bonita, sim, mas também um sinal. No deserto do sul do Peru, alguém desenhou sobre a terra e desenhou para que só desse para ver do céu. As linhas de Nazca são figuras gigantes. Animais, plantas, formas geométricas. Algumas medem centenas de metros. Foram feitas retirando pedras escuras para revelar o solo mais claro por baixo.
e se conservaram por séculos graças ao clima extremamente seco. O mistério não é como foram feitas, é por quê. Calendário astronômico, ritual religioso, caminhos cerimoniais, as teorias continuam abertas. Nazca lembra que nem tudo precisa de uma resposta clara para continuar fascinando. As Galápagos não parecem um destino turístico, parecem um experimento vivo. Esse arquipélago vulcânico, isolado no Pacífico, permitiu que a evolução seguisse o próprio caminho. Aqui, as espécies não aprenderam a fugir do ser humano, porque nunca precisaram. Iguanas marinhas mergulham entre as ondas, tartarugas gigantes avançam com uma calma ancestral e aves fazem ninho a poucos metros da trilha. Tudo acontece sem show, sem pressa. Cada ilha é diferente. Mudam os solos, a vegetação, os animais, até o jeito da paisagem. Galápagos não impressiona pela grandiosidade, impressiona pela proximidade, porque te deixa ver a natureza num estado que quase já não existe. Cusco não é uma cidade antiga, é uma cidade sobreposta. Debaixo de igrejas coloniais e praças espanholas, seguem ali os muros incas, blocos de pedra encaixados com uma precisão que desafia séculos e terremotos. Foi a capital do Império Inca, desenhada com um simbolismo profundo. Vista de cima, a cidade tinha a forma de um puma, animal sagrado. Hoje, Cusco é um ponto de encontro. Turismo, tradição, rituais andinos e vida cotidiana convivem sem se separar por completo. Nos mercados, nas ruas íngremes, no Quichua que ainda se ouve, o passado não é lembrança, é presença. Cusco não se visita correndo, você caminha e escuta. A América do Sul não é uma viagem só. É a soma de paisagens, histórias e contrastes
que não cabem num mapa. De desertos extremos a selvas infinitas, de cidades vibrantes a lugares onde o tempo parece ter parado. Cada ponto que você viu aqui é só uma porta de entrada. Se este percurso te ajudou a entender melhor o continente ou simplesmente te deu vontade de explorar, inscreva-se no canal. Assim a gente segue viajando, com dados, contexto e curiosidade. Nos vemos no próximo destino.